Você sabe porque muitas vezes encontramos tanta gente que só faz reclamar? Você sabia que há um motivo muito sério na vida de uma pessoa que só reclama? No vídeo de hoje, eu vou mostrar 5 maneiras de você identificar o porquê de uma pessoa que reclama tanto da vida e quais as soluções que devem ser tomadas para amenizar essa situação. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Reclamar faz parte da natureza humana. Todos nós, em algum momento, expressamos uma certa insatisfação com alguma coisa. No entanto, existem pessoas que reclamam constantemente, tornando esse hábito um padrão de comportamento. Mas o que é que está por trás disso? Por que algumas pessoas sentem a necessidade de expressar suas mágoas, suas queixas o tempo todo? No vídeo de hoje eu quero explorar essas 5 razões psicológicas que explicam esse comportamento e como lidar com ele. O primeiro de todas as razões é a insatisfação crônica e sentimento de impotência. Muitas pessoas no decorrer da vida, elas reclamam excessivamente e têm um nível de comportamento, tem uma condição toda especial para que isso aconteça. Isso pode estar relacionado a diversos fatores. Fatores estes como baixa autoestima, problemas financeiros, dificuldade nos relacionamentos ou questões emocionais não resolvidas. Mas o que é que realmente está por trás dessa atitude, desse comportamento? Olha, a insatisfação crônica que pode surgir de uma percepção distorcida da realidade, onde a pessoa sempre enxerga o lado negativo das situações, a sensação de impotência diante das dificuldades, a sensação de impotência diante das condições da vida em que vive ou onde foi colocada. Então ela expressa suas frustrações através de queixas. E essas queixas muitas vezes são constantes. Esse padrão pode ser reforçado também ao longo do tempo, tornando-se um hábito difícil de ser quebrado. E como lidar com isso, pastor? Você pode até perguntar. Olha, eu tenho algumas dicas que podem resolver essa questão, ou pelo menos amenizar e muito essa situação. Primeiro, praticar a gratidão. Todos nós temos motivos para sermos gratos em algum momento da vida. Então, estimular a pessoa a listar aspectos positivos do seu dia a dia pode ajudar essa pessoa a mudar o foco do negativo para o positivo. Também tem a questão de que essa pessoa precisa compreender qual é o local onde ela está inserida e fazer uma terapia. Eu recomendo geralmente a terapia
cognitivo comportamental, que é o TCC, que ajuda e já ajudou muitas pessoas a fazer essa terapia. E esse tipo de abordagem psicológica ajuda a reestruturar padrões de pensamentos negativos. Também desenvolver o senso de controle. O que quer dizer isso? É incentivar a busca de soluções em vez de reforçar a sensação de impotência, que muitas vezes acontece na vida dessas pessoas que reclamam tanto. Então, o segundo ponto que eu quero destacar aqui é que essas pessoas reclamam muito, ou vivem de reclamar, porque há uma busca por atenção e por validação. Reclamar pode ser uma estratégia usada por essas pessoas, muitas vezes, para chamar a atenção. Chamar a atenção para si, para seu problema, para chamar a atenção e gerar conexões com os outros, com as outras pessoas. Pessoas que se sentem ignoradas, pessoas que se sentem escanteadas ou subestimadas em algum momento da vida, pode usar a reclamação para fazer com que ela garanta, né, serem ouvidas. É uma forma de garantir ser ouvida. Mas o que realmente está por trás dessa atitude? Olha, desde a infância, muitos aprendem a reclamar. Porque eles acham assim, quando crianças chamavam a atenção dos pais quando reclamavam, ou dos professores, ou dos amigos, eles acham que ainda hoje precisam usar essas artimanhas para chamar a atenção também, ou do cônjuge, ou dos filhos, ou dos patrões na fase adulta, né, enquanto estão trabalhando. Então esse comportamento pode ser reforçado na vida adulta como uma forma de comunicação disfuncional. Uma forma da pessoa tentar se comunicar. É quase que um grito de socorro que precisamos compreender para que as coisas andem de forma equilibrada. Como lidar com isso? Olha, eu sempre recomendo às pessoas que nos procuram que reforcem os seus comportamentos positivos. Valorize quando a pessoa se expressa de forma construtiva. Crie espaços de escuta ativa no seu relacionamento, na sua forma de ver as coisas. Ouvir as pessoas sem que ela precise recorrer à reclamação para ser ouvida é um ponto importante que deve ser feito. E mostrar alternativas de conexão. Porque as pessoas muitas vezes agem assim porque elas não encontram um outro caminho. Então é necessário que nós incentivemos a pessoa que se expresse de forma mais saudável, que se expresse de forma mais autêntica, porque assim ela se fará ouvida. É uma condição muito, muito importante que nós precisamos aprender, né, e divulgar aquelas pessoas que agem dessa forma. O terceiro padrão que nós observamos nesse caso são os padrões de pensamento negativo e catastróficos, ou chamado também catastrofização. O que quer dizer isso? Algumas pessoas, elas reclamam, vamos dizer assim, excessivamente, porque tem um viés cognitivo negativo, interpretando a realidade de maneira distorcida e de maneira pessimista. O que está por trás, né? O que está por trás
desse comportamento de padrões de pensamento negativo e de catastrofização. Primeiro devemos lembrar que nem todo mundo tem reações iguais, né? Todos nós somos diferentes em muitos sentidos. E o cérebro humano tem um viés natural para se lembrar mais das experiências negativas do que das positivas. É um fenômeno que é chamado de viés da negatividade. Para algumas pessoas, esse viés ele é amplificado, fazendo com que elas enxerguem tudo como um problema, e esse problema se torna uma ameaça iminente. Então, como lidar com essa situação? Nós recomendamos que você deve trabalhar mais o pensamento crítico. O que quer dizer isso? Questione a veracidade dos seus pensamentos negativos. Será que realmente está tendo uma coisa negativa nessa situação, na sua história, na sua vida? E um outro passo importante é pratique a reestruturação cognitiva, ou seja, identifique padrões destrutivos que você tem acumulado e substitua, né? É o que nós chamamos de ressignificação. Substitua por uma interpretação mais equilibrada, ressignifique aquilo. E também use técnicas. Muito comum nas nossas terapias são as técnicas de mindfulness, que é ensinar a pessoa a focar no presente e reduzir o impacto de pensamentos negativos. Essa é uma das formas que nós costumamos trabalhar nesse sentido para ajudar pessoas com esse problema. O quarto tipo de motivo pelo qual as pessoas reclamam demais é a necessidade de controle e o perfeccionismo. Muitas vezes nós lidamos com pessoas que tendem a se frustrar com qualquer besteira, com qualquer tolice. Há uma necessidade de controle, de perfeccionismo, que está tudo sob o seu controle. Elas tendem a se frustrar facilmente quando as coisas não saem como esperado. E por isso elas começam a reclamar. Mas o que está por trás desse ponto? O perfeccionismo, muitas vezes, vem de crenças internalizadas, crenças essas que vêm desde a infância, onde o valor pessoal é associado ao desempenho ou à ausência de falhas. Como ninguém consegue controlar tudo na vida, isso gera frustração e um ciclo constante de queixas. Mas como nós podemos ajudar a resolver essa situação? Primeiro, aceite a sua imperfeição. Ninguém é perfeito nesse mundo. Nem você é perfeito. Perfeito só Deus. Então aceite a sua imperfeição. Trabalhe a ideia de que errar faz parte da vida. E lidar com o imprevisto deve ser uma parte natural da vida. E todos nós erramos mais cedo ou mais tarde em alguma forma. Então focar no que pode ser controlado. O que é que pode ser controlado dentro da sua existência? Ensina a diferenciar o que está ao seu alcance e do que não está ao seu alcance. Um outro ponto importante é que você deve desenvolver a flexibilidade cognitiva. O que quer dizer isso? Aprenda a lidar com diferentes cenários, sem reagir com frustração excessiva. Aprenda a observar que as coisas mudam e que você é hoje de um jeito que era diferente há 5 anos atrás.
e que vai ser diferente há 5 anos daqui para frente. Então aceite essas mudanças que ocorrem na vida e viva de forma equilibrada, de forma aceitável, que isso é muito importante. O quinto motivo pelo qual as pessoas gritam e reclamam muito é a influência, muitas vezes cultural, e o aprendizado social. O ambiente em que crescemos, ele tende a reforçar o comportamento de reclamação. Se você vive num ambiente em que todo mundo reclama de tudo, reclama da vida, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do governo, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do trabalho, só sabe reclamar, não é um ambiente saudável. Em algumas famílias e culturas, expressar certa insatisfação é um hábito, muitas vezes que carregamos dos nossos familiares. Se somos descendentes de italianos, que são aqueles que gostam de expressar-se, né? A gente também se expressa. Se somos descendentes de portugueses, nós gostamos de uma conversa. Mas essas coisas têm que ter limite, não pode ser exagerado. Mas se tem algo por trás dessa situação, é que precisamos trabalhar. E se uma pessoa cresce em um ambiente onde reclamar é comum, ele pode internalizar esse comportamento como um meio natural de se comunicar na sua família, na sua área, né, onde vive. Isso é importante que a gente descubra. Além do mais, nós temos uma mídia muito grande, assim, uma oportunidade de comunicação tremenda nos nossos dias. As redes sociais estão aí frequentemente reforçando narrativas negativas, contribuindo para um ciclo de insatisfação. Eu sempre digo aos meus irmãos, aos meus clientes, aos meus pacientes, parem de assistir a televisão. Essa televisão aberta é uma verdadeira, é um jornal sanguinário. Você tosse e só sai sangue, porque eles exaltam tudo que não presta. De repente você assiste tanto esses programas policiais que termina ficando com medo de sair de casa, com medo de ir na rua, com medo de ir no mercado, com medo de ir na feira, com medo de ir para a escola, porque para você que vive apenas ouvindo essas reportagens, não que você vá ser negacionista, não, mas seja equilibrado. Mas muita gente se apega tanto a esse tipo de noticiário que termina ficando com fobia da vida. Tem medo de tudo. E isso não é saudável. Então estimule novos modelos de comunicação. Procure amenizar, procure ensinar formas diferentes, saudáveis de se expressar e de aprender formas também saudáveis de se expressar, de expressar a sua opinião, de expressar os seus sentimentos. Desafie os padrões culturais negativos que existem na sua família. Busque apenas o que é bom. Como pastor, eu sempre recomendo, olha, a Bíblia nos ensina que tudo que é bom, tudo que é perfeito, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que povoe o vosso pensamento. Então, pense nas coisas boas, traga à memória aquilo que te dá esperança. Desafiar padrões culturais negativos é questionar e reformular crenças que reforçam a reclamação excessiva. Então você tem que lutar contra isso. Quando você ouvir alguém falando com negatividade, reclamando de tudo, diz: por que você está reclamando? Você tem saúde, você tem o dinheiro, você tem emprego, você tem 2 mãos, 2 pés, tem olhos que enxergam, tem ouvidos que ouvem. O que é que você quer mais da vida?
Você já tem muito do que muita gente gostaria de ter e não tem. Então, reclamar ocasionalmente é normal. Mas quando isso se torna um padrão constante na vida de uma pessoa, pode afetar tanto quem reclama, como aquelas pessoas que convivem com ela, que estão ao seu redor. Então, entender os motivos que está à sua volta, entender esses motivos por trás desse comportamento é o primeiro passo para promover mudanças positivas. A chave está em desenvolver autoconhecimento, buscar alternativas para lidar com as dificuldades e adotar hábitos mais saudáveis na comunicação. Se você ou alguém próximo a você se identifica com esse padrão de comportamento, considere buscar uma ajuda profissional, um psicólogo, psicanalista, converse com eles. Eles estão aí para te ajudar e com certeza irão te ajudar. Nós temos que aprender a viver, porque, olha, é muito chato conviver com uma pessoa que só vive reclamando. Ela não se torna uma boa companhia. E eu quero encerrar trazendo aqui um conselho do sábio Salomão, que está lá em Provérbios, capítulo 21, 19, com relação a conviver com uma pessoa rixosa. E ele diz, é melhor viver sozinho no deserto, que morar com uma pessoa briguenta, que só sabe reclamar. Então, se você é uma pessoa que convive com uma pessoa assim, procure ajudá-la, tá certo? Nós ficamos por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.